Não tô entendendo. Eu não conheço a Laura Figueiredo, gente, tá? Tudo que eu falar aqui é partindo do princípio de que eu tô olhando, tendo contato dela primeira vez. Um prazer. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gustando Show. Eu sou Gustavo Lira. Como é que você está? Eu tô muito bem, muito obrigado. Tô achando que eu tô com um glow na minha pele. Isso eu acho, gente, que não é suor, porque eu não tô me sentindo suando, apesar de estar com calor. Ó, tô suando. Como você deve saber, aqui no canal, além dos vídeos do Degustando Show, eu também tenho o quadro Vida Adulta, onde eu falo sobre ser adulto, pagar aluguel, enfim, você sabe, né? Se você não conhece esse quadro, aqui eu vou deixar um card aqui, ó, e aí você acessa e tem vários vídeos falando sobre morar de aluguel, que é algo que eu faço literalmente a minha vida inteira, infelizmente. E eis que o Heitor chega pra mim e fala: você viu aquele vídeo da moça que reformou o apartamento e agora vai ter que mudar, não sei o que lá, que loucura. E aí ele não me mostrou o vídeo, eu tô vendo que vários outros canais estão comentando sobre esse caso, e euzinho decidi fazer também isso. Por que não, não é mesmo? Se jogar na caneta, moro de aluguel já tem aí quase 28 anos, né? E isso subtraindo o tempo que eu fiquei na barriga da minha mãe, que não deixou de ser um aluguel ali também, né? Apesar que eu não pagava. Eu nunca tinha ouvido falar da Dora Figueiredo, assim, pelo menos de nome, né? Vou ver agora aqui na carinha dela, se eu reconheço. Mas não me vem à memória, assim, alguma lembrança que eu tenho de algum conteúdo dela. Mas como é algo que o pessoal tá comentando muito, é algo que me interessa, porque do decorrer do vídeo eu vou contando pra vocês alguns casos, inclusive o que a gente tá vivendo aqui agora nesse apartamento alugado. Vamos ver, enfim, sem mais delongas, vamos ver o que Casa Gata fez. O vídeo tem aqui 2 minutos e 20, tá escrito sobre o apartamento colorido. Eu acho que eu devo uma explicação pra vocês sobre o meu apartamento de revista. Um tempo atrás, eu achei que esse apartamento seria a realização de um sonho. E por um tempo eu continuei achando isso. Só que eu quero falar sobre algo que as pessoas normalmente não falam, que é: nem tudo que tá na internet, que é bonito na internet, é bonito na vida real. Calma, a gente fala sobre isso sim, gata. A gente fala, eu falo pelo menos. Eu aluguei esse apartamento com a intenção de comprar e reformei ele todo. E no final deu tudo errado. Mas bora começar essa história do começo. Era a primeira vez que eu ia morar sozinha e eu tava muito animada. Normal. Foi no meio da pandemia, então eu sentia que eu precisava realizar meus sonhos porque o mundo ia acabar a qualquer momento. E foi aí que eu lembrei de um post na internet de uma blogueira famosa que tava reformando o apartamento. E eu falei: cara, eu quero isso. Na pandemia, realmente, né, a gente teve algumas coisas, tem ainda, eu pelo menos lido com muitos resquícios, assim que fala, resquícios, não sei, emocionais e psicológicos da pandemia. Eu tenho que dar uma lutadinha às vezes com isso. Inclusive, isso é um ótimo tema pra levar pra psicóloga na segunda-feira. Vou anotar, peraí. Já tô com algumas dúvidas aqui na minha cabeça. Por exemplo, ela falou ali no comecinho do vídeo que alugou esse apartamento com a intenção de comprar. Mas será que isso tava no contrato mesmo? Porque às vezes a gente aluga um apartamento e pensa: ah, ele vai querer vender. Com certeza ele vai querer vender. E às vezes não é assim, né? Mas enfim, deixa eu ver aqui, seguindo. Mas o que era pra ser um sonho acabou virando um pesadelo e o maior desperdício de dinheiro que eu já fiz na minha vida. Eu aluguei esse apartamento, reformei ele inteiro com a ideia de vir morar aqui. Mas com o tempo, aqui ficou muito pequeno pra mim. Pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço, era tudo muito apertado e eu sinto que o projeto não foi realista pra minha vida. Mesmo sabendo que a minha vida não caberia mais aqui, eu queria ter esse apartamento pra minha mãe morar, pra algum amigo morar ou pra alugar pra outras pessoas, porque eu realmente fiquei apegada nesse projeto, porque eu vou contar pra vocês tudo que eu passei pra isso aqui ser realizado. Então vocês vão entender o apego. Mas resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que realmente mudou e valorizou esse apartamento foi a obra que eu custeei, né? Então ficou pesado pra mim, não tenho dinheiro pra isso e vou ter que me mudar. Mas até aí, sei lá, burrice minha, por ter acreditado na palavra das pessoas. E agora eu me sinto no dever de falar a verdade. Mas aí eu vou separar em partes, tá? Então essa é a parte 1, fique atento pra parte 2. A gata. Porque são tantas dúvidas que eu tô tendo. Ela falou: ah, porque eu queria acreditar na palavra das pessoas, eu queria deixar esse apartamento pra minha mãe. Ficando um pouco confuso, tá criando confusão mental. Vamos ver a parte 2 então.
Definitivamente, a ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu já tive na minha vida. Mas pera aí, Dora Figueiredo. Pera aí! Eu tô aqui, eu gostaria muito que você que tá aí valorizasse o meu conteúdo, porque agora eu vou falar uma coisa assim que vai chocar você. E a Dora Figueiredo, se ela assistisse meu vídeo. É por isso que eu tenho muito orgulho do meu canal, muito orgulho do meu conteúdo. Há um tempo atrás, ai cara, cada coisa, eu literalmente fiz um vídeo falando sobre você se mudar para um apartamento e depois você sair de um apartamento alugado. Eu literalmente fiz um vídeo exatamente com esse tema. E nesse vídeo eu falo, se não me falha a memória, que a gente não deve, seria bom evitar de fazer qualquer tipo de reforma ou alteração no apartamento alugado. Isso não é bom. Se ela tivesse, olha, Dora Figueiredo, se tivesse assistido meu vídeo antes, mulher, acho que ela teria feito mesmo assim, porque ela parecia com bastante convicção. E eu não posso dizer que não me avisaram. Então já tinham avisado ela. E foi me vendido um projeto que ficaria pronto em 3 meses e que seria 100% parceria. Aí eu falei, perfeito! Eu só peguei este apartamento e reformei ele alugado porque foi me prometido 3 meses de obra. Obras atrasam, eram no meio da pandemia e eu super entendo. Eu tô ficando muito confuso. Eu vou ter que anotar isso no meu terapeuta também. E eu não conseguia me mudar pra cá porque a obra não estava completa. E isso tudo pagando 2 aluguéis no meio da pandemia. Com mais ou menos 1 mês e meio de projeto idealizado, já pronto, eu perguntei, e aí, quando é que vai começar? Aí eu tive a resposta de que não iria acontecer mais a parceria. E que na verdade não seriam 3 meses e sim 6. E que eu ia ter que pagar algumas coisas. Mas tudo bem, planos mudam e eu resolvi continuar. Eu tava completamente apaixonada por tudo e eu queria muito realizar esse sonho. E eu vou contar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Depois de 9 meses de atraso e uma falta de comunicação absurda, eu me mudei pra cá achando que tudo ia ficar pra trás, todo o estresse da obra, todo o dinheiro que eu não podia ter gasto e gastei, ia ficar pra trás, eu ia me mudar e ia ser tudo incrível. Mas foi depois de postar na internet que eu comecei a ver os problemas. Em primeiro lugar, surgiu uma goteira. Calma, como assim depois de... depois de postar na internet que surgiu os problemas e surgiu a goteira? Tive diversos problemas com ar-condicionado, inclusive uma vez que um deles superaqueceu e o outro virou, assim, basicamente uma máquina de gelo. E hoje em dia ele não funciona. Teve uma falta de comunicação imensa na hora da cama, porque eu pedi uma queen, disseram que não dava. Quando eu cheguei aqui, tinha uma queen e eu tinha comprado um negócio de casal e aí eu tive que mudar. Mas assim, bom, tudo bem. E foi aí que eu comecei a perceber que isso aqui era um cenário belíssimo, um cenário lindíssimo pra tirar foto e fazer um vídeo. É lindo mesmo, isso ela tá falando verdade. Eu não vi o apartamento, né? Eu não conheço ela, mas tá bem bonito. Cenário. Um projeto que continha uma marcenaria num local onde não poderia ter marcenaria. A parte elétrica parece que foi feita de qualquer jeito, porque tem até hoje luz que não acende, luminária presa com durex. Mas o motivo do meu... Gente! Mas o motivo do meu colapso mesmo... Vamos ver o motivo do colapso dela. Foi a piscina lá em cima. Eu queria ter uma jacuzzi, eu perguntei se dava e me responderam que sim, fizeram todo um projeto elétrico, eu comprei a piscininha, aí eu fui lá, usei e eu recebi uma notificação judicial do prédio dizendo que eu não poderia ter aquela piscina e que aquilo poderia causar problema na estrutura do prédio. Coisa que eu acho, né, que deveria ter sido falado pra mim e não foi. Até porque eu não sou profissional do ramo, então eu não tinha como saber disso. E foi aí que eu resolvi pela primeira vez, depois de 1 ano, me impor e falar que eu não estava satisfeita com o serviço. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Essa daqui é a parte 3, tá? Tem 1 e 2 ainda pra vocês verem. Galera do céu, eu não tô entendendo mais nada. Eu quero terminar de ver as partes pra ver se a resposta vem. Eu não quero me precipitar e começar a falar aqui. Vamos ver a 4ª parte. A 4ª parte vai ser gravada aqui mesmo, porque eu entreguei o apartamento pra dona. Eu tô muito feliz, porque isso é um alívio gigante pra mim, porque eu finalmente vou poder realmente finalizar essa tour dentro do meu coração. Então bora lá. Tá, antes dela continuar, a parte 4 tem literalmente 19 minutos e 17 segundos.
primeiros vídeos ficaram várias dúvidas de vocês, então eu resolvi fazer a quarta parte, finalizando a história e respondendo as perguntas que vocês fizeram. Graças a Deus! Obrigado! Linda. Nossa, gente, eu tô com tanta dúvida. Ai, eu vou conseguir dormir essa noite. Por que eu não falei sobre isso antes? Porque eu ainda estava em negociação com a proprietária para ver se eu ia conseguir comprar o apartamento, para quem sabe no futuro poder reaver o investimento que eu fiz nesse apartamento, locando ele para fotos e vídeos, porque eu acho que é para isso que ele serviria. E também pelo fato de que eu ainda estava muito mal com as coisas que aconteceram na época e mal comigo mesma por estar me sentindo culpada de ter cometido uma burrada gigantesca. Mas serviu de aprendizado e é por isso que eu vim falar pra vocês. Eu não vim falar pra vocês porque eu quero falar sobre uma experiência minha em específico. Eu quero falar sobre como a internet vende algo que não é real. Eu vi gente falando assim, por que você só falou agora, depois de tudo isso, você falou muito bem desse projeto antes e agora você tá falando mal. Eu falei muito bem quando eu ainda não tinha a dimensão dos problemas pós-obras e eu falei que gostava enquanto eu ainda não tinha tido os problemas reais. E também porque a minha saúde mental nos últimos anos não foi das melhores, então eu não estava com forças pra bancar falar a verdade na internet. Porque falar o que você passou... Calma. Essa questão que ela falou, por que você não falou antes e tal, eu completamente entendo, gente. Um ano dentro de um apartamento, às vezes não dá tempo de você ver tudo isso. Mas ela apontou coisas ali um pouco tanto quanto suspeitas, né? Por exemplo, assim, a luminária, lâmpada, não lembro agora, pregada com durex. Tipo assim, você tá pregada com durex, um durex não segura o negócio um ano ali, né? Então dava pra ela ter visto antes. Mas eu entendo. E nesse vídeo ela já parece mais brava. Nos outros ela tava mais... Nesse aqui ela já tá mais... Por quê? Eu não! Eu também não tinha visto todos os defeitos e problemas na obra. Porque eu ainda não tinha, assim... realmente vivido um tempo na casa o suficiente pra saber. Isso é um ponto muito válido. Inclusive, eu acho que num dos vídeos que eu fiz sobre morar de aluguel e tudo mais, eu comento essa questão de seria bom se desse pra gente fazer um test drive no apartamento alugado, que a gente alugado ou até comprar, né? Porque assim, dentro de um apartamento, e não só no apartamento, mas aqui é mais comum em condomínios, né? A gente pode visitar o apartamento, olhar à primeira vista, mesmo que ele seja vazio, você gostar de tudo. Mas é o que ela tá falando mesmo. Só depois de um tempo ali, de alguns meses, às vezes mais de um ano ali, você começa a perceber como é que funciona a casa, como é que tá o funcionamento de tudo. Eu entendo essa questão. É diferente quando você fala de uma questão de um projeto, né? Porque assim, pelo que eu tô entendendo, ela queria esse apartamento e ela queria transformar esse apartamento no apartamento de revista, no apartamento dos sonhos que ela queria comprar, né? É isso que eu entendi. Caso de apartamento, como eu tava falando, às vezes o problema não é nem o apartamento em si, né? Às vezes também os vizinhos ali, você começa a sentir muitos problemas e seu apartamento pode ser perfeito, maravilhoso, mas dependendo do rolê do vizinho, não existe apartamento do sonho que resista a um vizinho horrível, gente. Inclusive, eu também já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas então, eu tô entendendo o que ela tá falando. Concordo aqui nesse ponto. Mas ainda tenho com muitas dúvidas. Dora. Vamos. E eu nunca falei que o projeto é feio ou que eu não gostei dele no final. O apartamento era lindo, né? Porque ele não existe mais. Meu Deus! O que aconteceu com o apartamento? O que aconteceu com o apartamento? Ela fechou a porta e... Só que ele não era funcional. No dia a dia foram acontecendo coisas que eu vi que a gente deveria ter pensado antes, e isso em toda a obra. Porém, algumas coisas a mais. Mas antes eu vou explicar por que eu reformei um apartamento alugado. Em primeiro lugar, porque eu era ingênua, não sabia de nada na minha vida. E eu acrescento mais, porque não acompanhava o canal Gostando do Show. Eu acho que você tem que ter muito dinheiro, não só ingenuidade. Eu acredito na ingenuidade também, tá, Dora? Ok? Acredito. Mas você tem que ter muito dinheiro pra, tipo assim, eu vou entrar no apartamento e vou reformar ele mesmo sendo alugado. Porque é literalmente um dinheiro que não volta, sabe? Tipo, é literalmente... E, segundo lugar, porque eu achei que eu ia conseguir comprar esse apartamento no futuro. E por isso mesmo, eu já fiz um acordo ali por e-mail de que quando eu fosse comprar, aquela valorização que eu... Ui, que susto. Achei que ele ia falar...
E por isso que eu fiz aquela vagabunda. Não pareceu o jeito que ela falou? Aquela valorização que eu coloquei na reforma não iria contar no valor final do apartamento. Mas isso não foi para contrato. Fui ingênua. Esse tipo de coisa se coloca em contrato e não se fala em e-mail. Hoje em dia, eu que tenho uma assessoria jurídica, hoje eu sei. Não tô entendendo. Eu não conheço a Laura Figueiredo, gente, tá? Tudo que eu falar aqui é partindo do princípio de que eu tô tendo contato dela primeira vez. Um prazer. Não vou ficar julgando muito as escolhas dela, né? Desde quando minha mãe era casada com meu pai, ou seja, isso há muito tempo atrás, porque meus pais são divorciados há mais de 20 anos. Eu já vi muita coisa que ela passou em apartamento alugado, em casas alugadas, e eu depois, na vida adulta, também fui aprendendo. Esse rolê de contrato é muito real. Eu também já falei num vídeo, porque eu trago esse assunto no canal, né, como eu falei. Um apartamento anterior desse aqui que a gente tava morando, que também era alugado, a gente se mudou, passou 3 meses, 6 meses? 3, 4 meses, não lembro agora de cabeça, tá lá no vídeo. A proprietária pediu o apartamento de volta e a gente literalmente teve que só pegar tudo e ir embora sem ela pagar multa, porque isso também não tava no contrato. Então assim, esse rolê do contrato realmente é importante. Até um tempo atrás, ainda existia a possibilidade de eu comprar. Só que eu não consegui, porque quando eu fui perguntar o valor, ele tinha crescido em 114%. E aí eu não tinha dinheiro nem para dar entrada neste apartamento, porque tinha crescido muito o valor. Você quer reformar um apartamento alugado? Tenha tudo escrito no contrato, contrate a advogada e não faça nada sem saber que o que você fizer vai ficar lá de graça. Espera o apartamento ser seu pra você mexer. Por mais que a gente more, por mais que a gente pague o aluguel, o apartamento não é nosso, gente. Não é nosso. Eu sei que o apartamento tem que ter a nossa cara, a nossa personalidade, mas infelizmente não dá pra ser assim. Eu tô vendo aqui que o erro nessa história, até o momento aqui de vídeo, foi ela colocado na própria cabeça de que ela ia conseguir comprar esse apartamento, reformou, fez esse negócio de interiores aí e no fim o apartamento super valorizou. Seja porque ela fez essa reforma, seja porque, enfim, o tempo passou e a região dela cresceu. Mas não dá, gente, não dá. E eu vi gente falando que o valor do aluguel aumentou. E não foi o valor do aluguel que aumentou, foi o valor do imóvel que aumentou. Muito a ponto de eu não ter dinheiro pra comprar. Partiu falar da jacuzzi, piscina inflável, sei lá, esse produto aqui, ó, vou botar na tela pra vocês. Eu falei pra eles que eu ia comprar esse produto, e aí falei, e aí? Como é que fica? E aí? Eu avisei pra eles no grupo de WhatsApp, todo mundo viu, e a única coisa que me foi falado era que tinha que mudar uma tomada, e eu comprei a tomada que precisava. Foi a única coisa que me falaram sobre a jacuzzi em toda a existência dessa conversa. Quando ela falou jacuzzi, eu também tinha imaginado uma jacuzona, né? Mas agora que ela mostrou a foto que é inflável, realmente deve vir fechada. E eu imagino, eu espero, gente, como eu falei, eu não sei nada desse apartamento. Ela deve ter morado numa cobertura, né? Porque ela tá falando em cima, então eu vou imaginar que é uma cobertura, né? Aí eu inflei, eu coloquei, e aí eu recebi aquela notificação, né? Não vou botar aqui a notificação, mas eu recebi a notificação. E aí, que eu pensei? Poxa, isso deveria ter sido me avisado antes, e não foi. E aí eu fui reclamar no grupo. Ainda sobre a jacuzzi. Na primeira vez que eu esvaziei ela, o que aconteceu foi que a minha cobertura alagou. Calma! Esse grupo que ela tá falando é o grupo do prédio ou é o grupo da reforma? Eu não tô entendendo. Eu acho que é o grupo da reforma, né? Pelo que ela tá falando. Não é o grupo do prédio. E aí eu falei essas coisas aqui no grupo, ó. Só depois que eu trouxe esse assunto pro grupo que aí foi me falado que até no vídeo que ela postou na internet ela tinha falado sobre isso, mas pra mim não. O meu maior problema com tudo isso foi que depois que tava tudo entregue, que tinha todos os posts, que tava todo mundo falando que o apartamento era lindo, que tinha saído em revista, aí eu não tive mais assistência. Porque eu fiquei completamente abandonada de um jeito que eu não sabia como resolver os problemas do meu apartamento que tinham sido causados durante a obra. Má instalação elétrica, má instalação dos projetos, assim, incríveis que a marcenaria fez, porque o projeto da marcenaria, né,
é impecável, eles fizeram perfeitamente. Só que foi mal instalado em lugares que não poderia ter sido instalado. Eu perdi madeiras inteiras apodrecidas por causa disso. Então, no final das contas, a minha decepção total foi no pós. Porque aí eu consegui entender algumas coisas que eu não tinha capacidade pra entender antes. E eu não ia falar absolutamente nada aqui, porque eu sei como a internet é. E porque eu sabia que eu não ia ter forças pra aguentar o rajadão que é expor alguma coisa na internet. As pessoas gostam de gente na internet que é falsa, que fala que a vida tá perfeita, que nunca reclama de nada, que não se posiciona de absolutamente nada, porque aí sim tá vendendo a vida que as pessoas gostam. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa verdadeira que, a partir do momento que eu sinto que eu posso falar sobre alguma coisa que eu vivenciei e que eu acho que pode ajudar outras pessoas, eu falo. Dá pra ver que ela sentiu muito tudo isso, né, gente? Você morar num apartamento que você não tem paz é muito ruim. É muito ruim, porque é sua casa, é o seu lar, né? Tipo assim, então se ali dentro desse espaço, se dentro desse espaço que a gente vive, a gente não tem paz, não encontra paz, tranquilidade, a gente começa a ficar cansado. Toda a situação começa a ficar exausta, né? Eu aqui... Porque a gente tá tendo um problema muito grande aqui nesse apartamento com barata. O vizinho do lado se mudou e começou a vir, assim, uma excursão do apartamento do lado pra cá de baratas. Só que eu também já me queixei em outro vídeo aqui no canal que tem muita barata aqui. Então eu não sei o que acontece. Mas, ultimamente, tem tido muita mais barata. Elas entram pela porta da sala, que elas são educadas, pelo menos, né? É muito cansativo mesmo. E é óbvio que esse assunto mexe comigo. Porque casa é uma coisa muito pessoal, é algo que mexe muito com a gente. E eu fiquei um tempão sem me sentir em casa, sem sentir que eu tinha um lugar pra mim. Isso que ela acabou de falar, de você não se sentir em casa, né? Dela não se sentir em casa, e óbvio que isso abala. Eu tô sentindo isso agora nesse apartamento. Eu não gosto desse apartamento. Esse apartamento aqui, a gente fez pouquíssimas mudanças nele. Tipo assim, pouquíssimas mudanças mesmo. Quando eu falo poucas, é literalmente assim, a gente tirou da cozinha alguns... Eu ia falar ganechas. Alguns gabinetes, eu esqueci o nome. Gente. É aqueles negócios quadrados que fica na parede, sabe? A gente tirou... Nichos! Isso, obrigado. A gente tirou da cozinha, era um nicho só, na verdade, e um negócio muito feio que tava lá na cozinha. Mas a gente guardou. O nicho tá aqui embaixo e esse negócio feio da cozinha tá guardado no armário. Porque daí quando a gente sair é só colocar, né? Pintar todo o apartamento e colocar. Mas assim, eu não me sinto em casa. Não me sinto num lar aqui nesse apartamento. Eu tava, inclusive, acho que ontem, antes de ontem, no dia que eu inventei de lavar o fogão, que eu postei lá no meu Instagram, no Stories. Se você não me segue, segue lá, tá aparecendo meu arroba aqui pra você. Eu chorei, então a gente discutiu, a gente brigou, mas assim, a gente teve uma discussão, eu chorei, falei pra ele que aqui eu não me senti em casa. Esse apartamento aqui eu não gosto. Então é muito triste você realmente morar num lugar que você não se sente bem, não se sente em casa, não se sente feliz, não se sente segura. Mas assim, ela errou e tá tudo bem. Acontece, gente, esse tipo de erro. Eu não conhecia a Dora Figueiredo, mas ela me parece uma pessoa muito assim, que sente, ela fala muito bem, né? Ela prende, assim, a nossa atenção. Eu tô sentindo que ela não realmente foi uma falta de experiência. Eu não vou nem chamar de inocência. Foi uma falta de experiência na parte dela. Eu acho que ela queria uma coisa, queria muito essa coisa, e ela foi atrás disso, e como ali eles ofereceram 50% de desconto, vamos chamar assim, né, permuta, ela falou, vou fazer, e deu nisso. A gente tem um privilégio gigantesco. Não dá pra falar que não, né? Blogueira, influenciador, tem um privilégio enorme nas mãos, né? E acho que a gente tem que usar isso de forma sábia. E enquanto eu não tinha toda essa história, né, a limpo, e tenho entendido isso dentro de mim, porque eu também respeito o tempo do meu processo emocional, tá? Eu não falei. Estou falando agora, porque agora isso acabou. Gente, eu acho que esse negócio, esse pessoal que fica falando, por que não falou antes, por que não falou antes? Não importa por que não falou antes. Ela tá falando! A Dora tá falando! E ainda mais numa coisa, gente, que não é um serviço ali, não foi um evento que ela fez e que deu tudo errado. Ela tá falando de uma casa. A gente precisa de um tempo pra entender tudo ali. E, como ela falou, ela tá fragilizada. Dá pra ver que ela tá ali com o olho, né? No fim de tudo, o intuito de todos esses vídeos foi encerrar um assunto do qual as pessoas me lembram pela reforma do apartamento. E eu também acho que a gente não precisa ficar falando tudo também que tá acontecendo na nossa vida na internet, né, gente? Tem coisa que eu acho que a gente pode viver ali e depois, se a gente se sentir confortável, falar, gente, aconteceu isso, olha que legal. Ou nem falar, sabe? E foi dito que eu tenho um comportamento de uma adolescente. Bom,
Adolescentes são conhecidos por não se responsabilizar pelos próprios erros. O que eu tô fazendo aqui é justamente me responsabilizando por ter divulgado um serviço que eu, hoje em dia, vejo que eu me arrependo de ter feito. E sempre vai ser assim, porque eu me sinto responsável pelos meus atos, quando eu erro e quando eu acerto. Adolescente é quando uma pessoa erra, não consegue admitir, não pede desculpa e ainda bota a culpa no outro. Tá! Quero ver os comentários aqui. Impressionante a capacidade dela de não tomar responsabilidade por nada. Queria eu ser ingênuo assim. Gente, não. Meu Deus. Oxi, ela é doida? Gente, que comentário é esse? O primeiro comentário mais curtido é esse? Ela literalmente falou que ela, tipo, se responsabilizou por isso. Todo mundo já fez escolhas ruins na vida. Eu acho que, assim, massacrar uma pessoa, falar que ela é doida, igual eu li aqui nos comentários agora, falar que ela não se responsabiliza, ela falou que se responsabilizou por isso. As pessoas têm que ter mais calma e mais respeito, né? Nesse caso aqui da Dora Figueiredo, como eu falei, não conheço ela, não conhecia o trabalho dela, não conhecia o conteúdo dela, mas eu vejo muito que é uma falta de experiência que ela aprendeu. Ela fez o correto, ela pegou uma experiência que foi ruim pra ela e transformou em conhecimento e tentou passar isso pro outro. As pessoas não estão aceitando muito bem, mas é isso. E a mensagem que eu acho que ela tentou passar por detrás disso tudo é também: as coisas na internet não são como a gente acredita que é. Às vezes uma coisa muito bonita não é funcional, não vale a pena. Mas a gente tem que respeitar o próximo. Até porque ela não fez mal pra nenhuma pessoa, né? A gente não cometeu nenhum crime, tirando lá a jacuzzi, né? Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Se você mora em apartamento alugado, ó, fica aqui o meu apelo. Pelo amor de Deus, não reforme apartamento alugado. Nunca, jamais, ever, por hipótese alguma. Eu não já falei, Scarlett! Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu gostei, deixe seu comentário, deixe seu curtir, deixe seu tudo, deixe seu dinheiro, deixe sua roupa. É isso, beijitos. Até o próximo vídeo e tchau!